Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Nascidos para Adorar. Estou aqui com o Bruno, tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio marcante e que vai falar poderosamente ao seu coração. É isso aí. Hoje estamos aqui no nosso novo espaço, né? E hoje para mim é uma honra receber esse amigo, antes de mais nada amigo, que a gente já se conhece há um tempinho aí. Tem um testemunho impactante, tem uma história muito bonita de vida e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Meu grande amigo, Serjão, ou Pastor Sérgio. Ô, Sérgio. Estávamos ou Sérgio, ou Serjão, ou Pastor Sérgio. Para os íntimos, Serjão. É prazer ter você aqui, mano. Amém, amém. Eu agradeço, né, a oportunidade, sou imensamente grato ao Senhor, né, por mais uma oportunidade, mais uma porta que Ele tem aberto na minha vida. Eu sou grato e agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Nossa, com certeza. Com certeza. Hoje a gente vai ouvir um pouco, né, da sua história, conhecer um pouco mais do que você viveu e do que Deus tem feito na sua vida e nos projetos que Ele confiou a você. Então, sempre é bom começar, né? Como a gente sempre fala aqui, do início. Então, quem é o Serjão, né? O que é que você já vivenciou? Conte um pouco da sua trajetória, como foi que você conheceu a Deus, né? E, sim, tudo que tiver no seu coração para poder compartilhar, estamos aqui dispostos a ouvir. Amém, amém. Então, eu nasci aqui em Salvador, filho de Dona Wanda. Dona Wanda. Ela era do interior, veio para aqui, para a cidade de Salvador, né? Logo foi ali, terminou o relacionamento, né, com meu pai, e ela decide ali criar os filhos, né, sozinha. E a gente morava de favor, a casa no fundo da casa do meu tio. E ali a gente passou um período. E depois desse período ela conseguiu um terreno na Boca do Rio, ali nas mediações ali do Novo Paraíso. E é onde ela fez um barraco, né, um barraco de madeira. Então, chovia muito, quando chovia, parecia que chovia mais dentro do que, do que fora. E ela ficava ali aflita, né, acordada, com medo do barraco desabar e descer todo mundo ali com a chuva, né. Eu lembro ali que foi tempos difíceis, mas logo as coisas foram melhorando, ela conseguiu um trabalho e aí começou a trabalhar e ali foi batalhando. E Eram quantos irmãos? só dois, eu e minha irmã, Ah. Ana Célia. E aí ela foi construindo a casa e graças a Deus conseguiu construir. E ali a gente começou a melhorar um pouco de vida, né? Já não chovia tanto dentro de casa. E ela já não perdia assim as noites, e claro, com medo do barraco desabar em cima da gente. E eu lembro que eu era garoto, ainda tinha uns 7 anos, 7 a 8 anos mais ou menos. O momento que um vizinho chegou lá em casa, né? Eu lembro como hoje que ela estava passando roupa e eu estava ali por ali assistindo televisão, alguma coisa desse tipo. E o vizinho chegou para falar com ela, né? E ela ali ficou ali, atendeu ele e começou a falar sobre Jesus. Começou a falar sobre Jesus e eu lembro que nesse mesmo dia ela foi impactada ali com a palavra e ela decidiu ir para a igreja à noite. E quando ela foi para a igreja à noite, levou eu e minha irmã. E aí a gente começou a ter o contato ali com a igreja, com Cristo. E daí para cá a gente seguiu. Eu cresci. Tinha um rapaz lá que ele tocava o violão, o Manuel. Ele, inclusive, era filho desse rapaz que evangelizou ela. E eu comecei a ter o contato ali com a música e tal. E
Aí a gente comprou uma bateria velha, a igreja comprou uma bateria velha, eu ali comecei ali a treinar naquela bateria. E, e de repente eu me vi, né? Já tocando ali com os meninos na banda e tal. E eu fui convidado para tocar em uma banda fora, né? Era evangélica, mas não fazia parte do ministério que eu fazia parte. E aí eu fui tocar nessa banda, e aí a gente foi em alguns lugares, algumas igrejas e tal. E de repente eu recebi um convite para tocar em uma banda secular. E aí foi aquele conflito, né, entre a igreja, tudo aquilo que eu aprendi, né, mas a vontade de querer ser alguém, de crescer na vida, de dar uma melhora para a família, e eu me deixo levar por esse ambiente. E aí eu vou tocar nessa banda secular. Aí fiz alguns eventos, e eu acredito que teve alguns que saíram da banda, foram para outros, fizeram sucesso, mas eu continuei na mesma situação. E ali eu tive o contato, comecei a ter o contato ali com álcool. Eu tive contato com álcool, eu lembro que o cigarro também, eu via bonito, né? E então, às vezes eu tava trabalhando, eu tava no trabalho, eu tava na minha hora de descanso. Aí eu falava assim, eu vou lá comprar um cigarro para fumar. E aí saía, né, para comprar esse cigarro, e ali eu fui aprendendo a fumar e começo a caminhar. E de repente eu tiro a habilitação, eu aprendo a dirigir e tiro a habilitação. E nessa de tirar a habilitação, meu tio foi e comprou uma moto para mim, financiou uma moto para mim. E eu fui trabalhar com essa moto. E eu começo a trabalhar ali de entrega. Teve alguns restaurantes, algumas pizzarias ali que eu trabalhei. Isso na região do Imbuí ali. Na região da Boca do Rio. Eu morava ali, mas o restaurante o primeiro restaurante que eu comecei a trabalhar foi um restaurante chinês, fica no Caminho das Árvores. E ali eu comecei a ter o contato com outros colegas que tinham motos também. Então essa galera aí tinha a vida louca, né? Então não tinha limite para nada. E ali eu já bebia, eu já fumava. E de repente, quando eu chego do trabalho, tinha um grupo bebendo, eu paro pra beber. E o cara me faz uma proposta para ir comprar a droga para ele. E ia me pagar uma cerveja e tal, ia colocar o combustível. E aí eu decido ir. Eu disse, não, tranquilo. Agora eu não vou sozinho, tem alguém para ir comigo. Aí ele, não, aqui já. Aí botou uma pessoa para ir comigo, eu fui. Na volta, aí eu fui, fiquei lá, eles ficaram usando a cocaína. E eu continuei na cerveja. E aí foi durante a semana, né? Toda vez que ele ficava esperando o céu passar, ele parava quando chegava, e aí vai lá e tal. Aí quando foi um dia ele falou assim, olha, você não quer experimentar não? Aí falou assim, rapaz, aí eu me dê esse negócio aí. Eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Eu paro pra pensar, né? Fazendo uma... Foi um dos piores dias. Ali eu tive contato ali com a cocaína. E aquilo ali pra mim foi a destruição da minha vida. Foi o iceberg, a ponta do iceberg. E ali eu já não tinha mais participação, né, na busca. Então se eu ia buscar, mas se eu quisesse usar eu teria que pagar. Ele falou assim, agora você já usou a primeira vez, usou a segunda, agora se você quiser você tem que pagar, tem que comprar, você tem que tirar o dinheiro, desembolsar. Então ali fui
nessa caminhada, eu lembro que eu não gostava de ficar naquele ambiente onde eles estavam, então eu comecei a usar sozinho. Então eu saía para fora do bairro e ali eu comprava, ia curtir em outros lugares, em outro ambiente. E até com medo da minha família ver, da minha família descobrir e tal. Eu sei que eu entrei nessa vibe aí e foi bem doloroso. E nesse meio termo aí, eu não conhecia a minha esposa ainda, Cris. Então eu tinha várias namoradas, cada dia uma. E era uma vida que trazia um prazer, mas um prazer falso, né? Um prazer falso. Eu não tinha essa percepção, então eu achava que para mim tudo é flores e quando eu quisesse parar, eu só uso quando eu quiser, eu só uso quando me der vontade, eu só uso final de semana, eu só bebo final de semana, aí em um bom tempo foi assim. Né? A chegar ao ponto de que não era mais assim. Então eu começava a tentar parar e não conseguia mais. Né? E nesse contato aí eu ainda conseguia disfarçar bem, né? Então eu comecei a me relacionar com Cris e ela ali me vendo naquele ambiente com aquela turma e ela olhava assim, rapaz, esse lugar, essas amizades não é pra você, não é pra você ficar em um lugar desse e tal. Mas até aí ela pensava que era só bebida, mas tinha muito mais além do que... Ela era da igreja ou não? Ela não era Também evangélica. não era, não. Não era evangélica. Né? E aí eu começo a me relacionar com ela e digo, então eu vou me afastar aqui um pouco das amizades, e assim eu me afastava. Mas isso era pouco tempo. Passado o tempo, tava eu junto novamente. E chegou um tempo que a gente tava... me levou na casa dela, né? E a minha fama corria pelo bairro. Então chegaram na mãe dela e falaram assim, esse menino aí é assim, esse rapaz não é... Então ela não queria, a mãe dela não queria que a gente se relacionasse. Foi um tempo difícil e tal. E chegou um tempo que a gente estava em um local e o pai dela ia lá, a mãe dela ia lá, botava para correr, né, chamava ela. Então foi bem difícil, né? E eu como afastado, conhecedor do evangelho, eu sabia que eu estava naquele ambiente ali, mas conhecia o Deus, né? Nosso Deus. E eu lembro que uma dessas conversas que eu tive com ela, ela falou para mim que estava indo em uma casa de espírita, né? Centro espírita. E eu falei assim, não, você tá louca? Não, espiritismo, isso aí é conversa fiada. Não vai para esses ambientes não, você tem que ir para a igreja, só existe um Deus só existe um Salvador. Aí é só perca de tempo. Então ela aí ficava questionando algumas coisas. E aí quando eu ia para casa dela, eu comecei a falar da palavra, né? Falar de Deus. Eu ia para casa dela, eu lembro que eu botava a Bíblia aqui dentro das calças. Botava a Bíblia aqui, botava a camisa por cima e aí chegava lá e eu abria e ministrava ali sobre a vida dela. E ela, então, já que você tá falando que esse Deus é bom mesmo, então bora visitar, bora pra igreja. Aí eu fui pra igreja com ela. E quando chegou lá, foi na primeira igreja. E ela foi impactada ali no culto. Mas... E ela quis até voltar. Mas eu não... ela foi, continuou e mundo de novo. Então ela continuou firme, né? Continuou firme e eu voltei pro mundo novamente. Na verdade eu não tinha saído, tinha só ido apresentar ela e tal. Mas eu não tinha renovado a aliança, não tinha nada. E volto pro mundo e ela continua a caminhada, né? Continua a caminhada dela.
Aí ela não estava se sentindo bem lá mais no local onde ela estava, então ela começou a procurar a igreja e ela conheceu a igreja aí a Buscando Vidas. Então ela começou a caminhar ali e aí me levou pra lá e aí eu começo a frequentar junto com ela e tal. E ali eu me decido fazer uma aliança com Cristo. Fazer uma aliança com Cristo e começar a caminhar. Isso você já tava com quantos anos, mais ou menos? Aí eu já tava com uns 30 anos, eu acho. Ah, então foram muitos anos aí desde quando começou até... Meu primeiro contato com a droga foi com 19 e 20 anos. E até então, mesmo vocês indo pra igreja, ela não sabia. Ela não sabia. Você Depois conseguiu esconder dela esse tempo todo. Escondi dela até onde eu consegui, né? Mas chegou um tempo que a gente não né? A luz, ela sempre chega. Essas histórias, de modo geral, esse testemunho, eu sempre fico pensando no poder que tem de influência de amizade, né? Acho que, às vezes, por mais que seja uma escolha nossa, mas quando tem pessoas ao nosso redor nos incentivando, facilitando algumas coisas, se a gente realmente não estiver no momento bem, ou até mesmo estando bem, acho que tanto que vai acontecendo, minando na cabeça das pessoas, ficamos muito vulneráveis, né? Eu vejo que, assim, é até um alerta para a juventude de modo geral. Sim. Eu lembro que eu conheço, na verdade, uma pessoa que hoje em dia ele está em outro patamar de vida com relação a isso, mas que ele falou para mim que com 14 anos ele começou a usar drogas por conta da influência da comunidade dele, de que ele via colegas conseguindo coisas, tendo coisas que a mãe dele não podia dar, e ele perguntava e os colegas falavam que conseguia mediante a vender, a ir ali buscar, fazer um favor para e isso era remunerado. Com esse dinheiro ele ia lá e conseguia comprar as coisas. Então foi uma facilidade, a ponto dele largar a escola para poder só entrar nessa vida, visualizando apenas facilidade, mas não ver tudo que está por trás de uma vida dessa escolha, né? Teve vários pontos aí, eu pensei em te interromper alguns pontos para falar, porque eu até acabei nem conseguindo, até me emocionei um pouco, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira história que eu vejo igual. Tipo, e aí falando de gente de dentro da igreja. Eu não tenho nada contra, conheço amigos particulares que tocam no meio secular e eu vejo que tem vida com Deus. Não é que eu não tenho nada contra, mas assim, eu acho que tem casos e casos. Eu não quero entrar no mérito aqui se é errado ou se é certo. Mas uma coisa é certa, você está numa linha muito tênue ali, né? De conviver com coisas que não condiz com a nossa realidade e que vão te levar a isso, né? Eu tenho, como eu falei, não conheço vários casos, de pessoas que nasceram na igreja, começaram a tocar na igreja, ou se converteram criança, como foi seu caso, estavam ali firmes com Deus, tal, aí surge uma proposta para tocar no meio secular. Aí o cara vai, às vezes pensando pelo dinheiro, até pela fama, pela aquela questão o músico ele gosta de tocar em grandes eventos e tal, né? E aí lá começa pelas influências. Eu tenho um caso próximo que começou a usar por conta que estava fazendo muito evento, estava fazendo muito show, um atrás do outro, e os caras falavam, mano, eu uso isso aqui para ficar ligado. Aí um dia ele não aguentou, usou e pronto. Aí foi daí para aí, normalmente começa com álcool, né? A bebida, meio que esse passo a passo. O seu caso foi até mais surpreendente, que você já foi direto para cocaína, que eu acho que é mais pesado até, né? Tem gente que começa mais devagar ali e vai evoluindo, né? E você falando isso me lembrou até de uma história. Eu já tive duas propostas para tocar no meio secular. Uma eu cheguei aí para o ensaio, levei até alguns conhecidos e tal. E no ensaio, assim, a gente chegou mais cedo. Aí o pessoal da banda já chegou aquele cheiro de maconha, invadiu o estúdio, assim, já me deixou aquele... Mas vamos lá, fazendo ensaio, o cara, o que tava dirigindo o ensaio extremamente alcoolizado, assim. Aí a menina que tava cantando com um vestidinho aqui, e dançando e cantando, e olhava pra gente, fazia dançando e olhando assim, eu tocando, assim, a gente construiu a música com eles, tal, criou o arranjo, e eu tocando, eu falei, mano, começou a me incomodar, velho, isso não é pra mim, né? Velho, só ficava assim, isso não é pra mim, e porque eu me conheço, eu falei, eu sou fraco, velho, vai chegar um dia que eu vou querer experimentar alguma coisa, eu já era casado, eu falei, daqui a pouco começa a vir outras coisas, e eu sou fraco, é melhor não, Aí fiz um ensaio só e não fui.
E depois já tinha tido essa experiência, vi uma outra proposta, que eu não sei nem se era real, porque era muito bonita, muito boa pra ser verdade. O cara, não, tô montando uma banda aqui sertaneja, o cara tá com, o pai dele é rico, tá com mais de 1 milhão pra investir na carreira do filho, eu quero você, leva quem você quiser. Eu falei, rapaz, tá tão bonita essa história que eu não vou nem... Sabe quando tá muito pintada assim? Eu falei, eu depois decidi, eu fiz um propósito que não tocaria no meio secular de jeito nenhum. E aí eu falei, pô, não posso, eu já fiz a proposta com Deus e tal. Mas eu tô falando isso não porque eu sou melhor, talvez porque eu seja pior do que muitos. Eu conheço as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, né? Então é uma história que fica de alerta para quem tá tocando na igreja. Assim, pense direitinho. Eu conheço gente que é profissional, que toca, conheço vários também que tocam, que inclusive são usados por Deus ali para ganhar outras pessoas nesse meio, enfim. Mas é uma decisão muito complicada, assim, tem que orar muito, tem que ter uma direção de Deus mesmo, assim. E se tiver qualquer dúvida, não vá. Por via das dúvidas, não vá. Uma outra coisa, Sérgio, que eu observei você comentando, é essa ideia de você já ter tido uma vivência, né, no meio cristão, já ter tido experiência com Deus, e você vê como é marcante, porque mesmo você vivendo uma outra realidade de vida, a palavra sempre ficava, eu acho que sim, martelando em sua mente, né? Porque você tem aquela consciência do que é verdade para você, né? Do que faz sentido realmente, a ponto de você encaminhar uma pessoa, né, para estar na presença de Deus e você estando ali em um outro ambiente. Então, às vezes, eu acho que o poder do evangelho é tão grande que é por isso que diz a ideia de você conseguir realmente vencer o pecado, né? De você viver uma vida com Cristo a ponto de se libertar realmente e não ser mais escravo daquilo. Então, quando você realmente decide entregar a sua vida e tornar Ele como o Senhor, né? Não somente Salvador, acho que todo esse peso, essa bagagem de pecado, ela fica totalmente fragilizada e você consegue realmente se erguer, que eu creio que foi o que aconteceu com você, né? Que é a continuação da história. E aí você chega na igreja com Cristo, volta, decide se reconciliar com Cristo e depois aí o que acontece? Aí eu volto com ela, né? A gente começa a caminhar na igreja. E ali eu renovo a aliança e tal. Ela se batiza, né? Vê o batismo dela. Você tinha se batizado já? Já. Lá, isso mais lá quando era pequeno. Isso na faixa de 17, 16 anos. Aí houve o batismo e aí houve o casamento, né? O nosso casamento. Foi ali no ano de 2010. E aí houve o casamento, a gente se casou e aí a gente começou a caminhar. Como eu tinha um contato outrora na outra igreja onde eu passei com o teatro, e aí o pastor me chamou para montar um teatro lá, uma peça, né, na igreja. E eu fui, né, eu comecei a montar esse teatro. Então a gente começou a fazer um trabalho de rua, né, o típico trabalho da Jocum. Sim. Nossa. E ali a gente começa a fazer esse teatro, né, ia pra rua e tal, evangelizava, tinha local que a gente ia fazer o evangelismo, até fora da cidade. E eu vou uma vez, a pessoa falou pra mim assim, olha, você tá no teatro, E foi uma pessoa que tava que ela dava aula de teatro, né? Era da Jocum, e falou assim, olha, mas você precisa ter vida com Deus. Porque a gente tá mexendo no mundo espiritual, e quando você mexe nesse mundo espiritual, você precisa ter uma cobertura espiritual. Sim. E eu acho que foi o que faltou em mim. Eu tava ali, naquele ambiente, mas eu acredito que não tinha uma busca mais intensiva, né? Uma oração mais intensiva, reservar um tempo de oração e tal, me procurar me revestir. Sim. E nesse intervalo, né? Eu começo a trabalhar. Eu estava desempregado. Eu me reconciliei, né? Cris se batizou, nós casamos e
E eu tava sem trabalhar. E eu começo a, a fazer umas economias. Nesse período você conseguiu parar de usar ou ainda usava escondido de todo mundo? Sempre? Não usava. Ah, não usava. Conseguiu Parei de parar. usar. Parei de usar e aí eu saí do trabalho, eu comecei a ajudar na igreja, o trabalho onde eu estava era um trabalho que eu trabalhava, não tinha horário, não tinha dia, era domingo, feriado, então eu perdi os cultos na igreja e eu decidi sair do trabalho para me dedicar à igreja, ter mais tempo, né? E ali eu fiquei nesse local, nessa situação. E aí eu falei assim, olha pastor, eu vou sair do trabalho. Ele falou assim, mas você vai sair do trabalho, quem vai sustentar sua família e tal? Eu falei assim, não, Deus proverá, o Senhor vai abrir uma porta. E se não abrir, eu volto novamente. Que eu era rodoviário. Sim. Então, aí eu fiquei, né? A porta não abriu. A porta não abriu. Aí eu fiquei. Falei assim, sabe de um, eu vou vender meus... Eu tinha um carro velho, um Gol, e Cris, ela tinha um Celta. Aí eu falei assim, eu vou pegar esses dois carros, vou vender. E vou comprar uma van. Aí eu fiz isso, né? Vendi o Gol, vendi o Celtinha, e aí fiquei com o dinheiro guardado. Eu acho que naquela época, eu acho que uns 20 mil. Uns 20 mil. E aí, só que para financiar esse carro, a van na época ela custava 98 mil. 98. E eu falei assim, rapaz, eu vou financiar esse carro. E aí fui pro financiamento. Aí tinha um irmão lá da igreja que ele tinha uma empresa. Ele prestava serviço lá no posto de Aratu. Falei assim, vou encostar a van lá na empresa do irmão. Já tinha falado com ele, já tava tudo engatilhado, tudo certinho. E aí faltava o carro, né? Falei assim, vai dar certo. E aí fui pro financiamento. Só que eu não tinha carteira assinada, eu não tinha como comprovar a renda. Não movimentava a conta assim no banco. E aí eu sei que o banco aprovou. Aprovou um financiamento de 98 mil. Uma pessoa que não tinha renda, não trabalhava. Realmente Aí difícil. eu vi ali a mão de Deus, eu vi o milagre do Senhor ali sobre minha vida. E eu começo ali, aí emplaco o carro e tal, aí vou trabalhar. E na época eu comecei a fazer o transporte para a empresa desse irmão. E aí eu começo, era em Dias Dávila. Então eu morava aqui em Lauro, eu saía daqui de Lauro, ia para Dias Dávila, pegava o pessoal em Dias Dávila, levava para Candeias, posto de Aratu, voltava, deixava em Dias Dávila e vinha para Lauro. Eu falei assim, eu posso arrumar um extra aqui nessa volta. Né? Aí tinha uma menina que ela trabalhava lá na empresa e ela estudava na Unime. Aí uma vez ela me pediu uma carona e eu dei. E aí eu falei assim, olha, se você conseguir 15 meninas aí para eu fazer o transporte, eu deixo você vir de graça todo dia. Eu não vou cobrar de você. Aí ela arrumou essas 15 meninas para fazer o transporte. Então eu recebi ali o valor do trampo e ainda recebi esse extra aí. Eu sei que eu paguei o carro todo nessa. E não era pouca coisa. No mês ali eu tirava 12 mil, 10 mil por mês. Então ali o dinheiro começa a subir na minha cabeça novamente. Mais uma vez, a vontade de. Então eu começo ali eu lembro que na época eu peguei um serviço aqui no aeroporto. E eu ia levar. O pessoal era de Fortaleza. Então veio para aqui para fazer um tanque de combustível no aeroporto. E aí eu fiquei responsável de pegar esse pessoal
e levar de volta. Aí nesse meio termo eu tinha que ficar ali à disposição deles, depois que ele me pagava por fora, e eu ficava ali se ele fosse para algum lugar, levar para conhecer, levar para Pelourinho, levar para não sei para onde. E ali eu começo novamente, mais uma vez, o inimigo começa a trabalhar, a investir na minha vida, velho. E ali eu começo só a tomar uma cerveja sem álcool e tal. E quando eu pensava que não, eu já estava bebendo novamente e já estava me drogando novamente. Quer dizer, assim, foi um espaço de tempo grande, eu fiquei limpo aí uns 5 anos, mais ou menos. Então foi um espaço de tempo grande. E aí eu caí novamente, mas eu continuei indo na igreja, continuei ficando na igreja e tal. Mas já não ia com tanta frequência, já não participava mais de nada. E chegou um tempo que eu não estava lá, mas aí Cristo estava, aí teve a ceia, e o pastor leu minha carta de desligamento, né? Me desligou da igreja. E aí aquilo fiquei retado e tal. Cristo também ficou um pouco aborrecida, não por ele ter desligado, mas assim, pela forma que foi. Sim. Então, aquilo me revoltou mais ainda, aí eu me jogo de cabeça e fiquei bastante tempo caído. Aí Cris já sabia, não? Aí ela já da sabia, bebida sabia, mas droga... Já sabia, já da droga, já sabia. Na verdade, no casamento ela já sabia. Entendo. Aí eu caí novamente, fui desligado da igreja, e ela começa a viver um pesadelo, né? A vida dela, que eu saía sexta-feira e só chegava na segunda, e olha lá, às vezes. E não dava assistência mais em casa, com essa alimentação, essas coisas. O dinheiro era só pra droga, era só pra bebida, era só pra farra. E chegar o ponto da luz cortar, sair de casa, né, cortar e ficar todo mundo no escuro e eu na rua. Então foi bem doloroso para mim. Tá nesse ambiente. Foi quando ela conheceu o pessoal da IBF. O pessoal da IBF já vinha ali, Letícia, né, Júnior. Pessoal cercando ela ali, Samuel. E eu ia pro Baba, ia jogar bola, né? Que eu gosto de futebol, então eu ia jogar bola. E o pessoal que eu ia jogar bola era também da igreja da IBF. Eu não sabia. Acho que foi aí que a gente se conheceu, né? Nesse Baba, né? Eu acredito que sim. Acho que sim, que ainda era ali na Boca Júnior, né? Era, isso. Isso mesmo. E aí eu começo a pegar o Baba lá. E aí, só um adendo aqui, o único defeito dele é ser corintiano. Gente boa, mas... Só pra dar uma quebrada no clima. Você falou aí, e aí mais uma vez parece que realmente é um filme. O diabo, eu acho que eu ouvi uma frase, não sei o que foi que disse, mas que o diabo, ele não é criativo. Ele usa as mesmas estratégias sempre com todo mundo, e as pessoas caem, né? Só que a gente tem 3 gatilhos aqui. O primeiro, talvez a questão da fama, de querer curtir, de tocar no mundo, e leva você a isso, a cair. O segundo é a questão do dinheiro. O acesso a um dinheiro, quando a pessoa às vezes tá com a vida financeira bem ali, você deixa subir isso para a cabeça também, e é uma das coisas que leva a pessoa a cair. E o terceiro gatilho que você falou que pode levar a pessoa a cair nas drogas ou em qualquer vício é a frustração, né? Acho que essa questão da frustração que você teve na igreja, e normalmente dentro da igreja isso acentua mais, porque é de onde você menos espera, né? Também leva muita gente a cair. Eu tô falando porque você foi falando e eu conheço casos exatamente assim. Desses 3 gatilhos eu conheço casos de pessoas que caíram e entraram pro mundo das drogas justamente por conta desses 3 gatilhos. Ou frustração, inclusive dentro da igreja, ou por acesso a dinheiro, começou a ganhar dinheiro e andar com pessoas que estavam nesse meio, ou a própria fama, a vontade ali de querer e tudo mais. Então,
fica mais uma vez aí para quem está assistindo, fica esse alerta, né? Porque são gatilhos que podem levar as pessoas a caírem nos mundos das drogas, e tem tantos outros, né? Mas esses 3 aí você citou aqui, né? E você falou, Bruno, lembrei aqui agora de Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, né? Sim. E que as tentações, né, as propostas estavam muito ligadas a isso, né? A uma necessidade real, sim, a um poder, né? A algo realmente que não poderia ter naquele momento ali, mas que seria um desejo. Então, e isso acontece, como você falou, que ele repete, né, o modus operandi dele, até hoje vai ser assim. Então, acho que vocês que estamos assistindo aqui agora, é importante, porque a gente já está aqui e está vendo isso, mas ainda a importância da gente vigiar, sabe? Assim, eu não pelo que você relatou, mas com certeza em algum momento a gente acaba ficando fragilizado por essas situações e a gente começa aos poucos, né? Como você falou, comecei tomando uma cerveja sem álcool. Aí você vê que não tem problema nenhum, o coração não engana, não acusa, não faz nada. Aí você vai avançando, e é algo muito sorrateiro, sim, muito sutil. E quando você percebe, você está totalmente envolvido naquilo. E para você tirar, realmente é algo muito mais difícil. Então, fica de alerta, mais uma vez, essa ideia. Assim, a certeza do chamado que nós temos em Deus, a ideia de nascidos para adorar, tá muito forte nisso, sabe? A gente entende que, você hoje entende, acho que com certeza isso, o seu chamado, e que talvez não tenha sido uma regra, mas foi necessário, né, você ter passado por tudo isso, para hoje você estar vivendo uma outra realidade de vida. Mas que ninguém é obrigado a fazer as, sim, mesmas coisas para conseguir realmente viver algo novo da parte deles. Né? Então, isso me marcou muito por entender. Acho que tanto eu quanto o Bruno, nós temos experiências bem diferentes da sua, nesse aspecto principalmente, mas conhecemos sim pessoas que já vivenciaram isso e que ainda vivem essa realidade, e eu entendo que a igreja ela tem alguns papéis, né? E esse papel do acolhimento e do apoio, né, nessa seara é muito grande, porque eu vejo, de regra, as igrejas sempre apenas direcionando pessoas para locais, mas é raro você ver igrejas que tratem ali de algum modo, né, ou tenham um acolhimento realmente a princípio e depois encaminhem. Então, que a gente possa, como igreja, né, fazer esse trabalho também e direcionar. Acho que isso é importante. E isso passa muito pela expertise de quem está na frente da igreja. Sim. Né? Para quem quiser assistir, tem o programa aqui com o pessoal da IBF, Igreja Batista da Família. Tem aqui no canal, pode assistir lá. É uma bênção, que é a igreja que eu conheci Sérgio e que ele foi para lá, que é a história do pastor Manuel, é exatamente a que a gente está contando, né? Sim. Então pode assistir também, um programa bem legal. Inclusive tivemos alguns testemunhos do que aconteceu, né, com esse programa, de pessoas que assistiram, foram lá para a igreja e se membraram lá, a família toda que assistiram o programa, foi bem legal. Então é isso, você vai para a IBF, que é uma igreja que acho que talvez daqui aos pedaços que eu conheço que tem mais expertise para falar disso, pela história do próprio pastor Manuel, né? Aí você vai ali para ela, Cris você não, né? Cris conhece a igreja e você vai pro Baba. Aí ele começa a sua caminhada na IBF. Isso. Aí Cris as irmãs começam a cercar ela, né? Aí leva ela lá. E nisso o pessoal do Baba também me cercando. Quando eu fui ver, a gente foi ligar uma coisa com a outra, né? Que a gente foi em uma formatura de casais, de encontro de casais. Então, quando chega lá, eu comecei a ver os meninos do Baba e tal, o pessoal falando comigo. Ele falou, você conhece? Ah, você é meu marido. Ah, você já se conhece? Então foi bastante bacana ali. A gente descobriu, né, que o Senhor já estava ali cuidando, né, das nossas vidas e direcionando. Assim, foi muito difícil para a Cris ela sair da Buscando Vida, né? A gente tinha criado raízes ali, já tinha sendo amado ali, sendo cuidado ali pelo pastor João. A gente tem um carinho muito grande por ele. Mas eu creio que foi o tempo, né, que a gente passou muito de aprendizado ali. E ela começa a caminhar na IBF e me leva também, mais uma vez. Tá eu lá. Mas já foi diferente. O pastor Manuel já foi diferente. Ele marcou logo um gabinete. Quem sabe, esse gabinete dele aí já marcou um gabinete. Aí eu fui, né, e primeiro contato com ele, eu já fui ali desabando, né? Falando ali das minhas dificuldades,
tal. A minha dependência na cocaína, né, a minha promiscuidade. E foi jogo aberto, abri as cartas na mesa com ele. E ele falou assim, não tem problema, não tem problema. Fica aqui com a gente vai cuidar de você. Se você não conseguir avançar, a gente vai por outro caminho. Aí eu lembro que eu fiquei lá ainda mais 2 meses, eu acho. E aí era consumindo muito mais. Aí chegou o tempo que eu fui lá falar com ele novamente e falei assim, não Tá dá, dando certo. não dá certo não. E eu lembro que eu fazia parte do PG, né, do grupo pequeno, e o líder era Samuel. Aí Samuel via, eu ia por contra, às vezes não ia, às vezes ia, às vezes não ia, aí ele me botou um desafio, falou assim, você vai, essa semana você vai levar o louvor, você vai levar o louvor, prepara aí dois louvores aí que você vai, aí fala assim. Aí eu peguei, fui, assim, fiz o louvor e tal, mas assim, nada firme, né? Tudo superficial. E aí ele marcou o dia pra gente conversar. Aí a gente foi comer uma pizza e tal. Aí ele disse, eu quero te ajudar. Eu queria saber, entender um pouco da sua vida, da sua história. Aí eu desabei com ele, falei assim, irmão, eu tenho problema com drogas, eu tenho problema com a cocaína, eu tenho problema com álcool. E isso vem destruindo a minha vida já durante anos. Eu não consigo me libertar de jeito nenhum. Às vezes eu uso a noite toda, 2, 3 dias. Eu chego em casa, eu vejo meus filhos vindo me abraçar com ele, papai. E aquilo me corta o coração e eu não sei como é que eu resolvo isso. E ali eu falei com ele assim, olha Samuel, eu conheço Deus, eu conheço ele, eu sei o poder que ele tem. De curar, de libertar, de salvar. E eu oro todos os dias, eu não vejo nada. Eu já vi o Senhor libertar tantas pessoas, por que a mim não? Por que comigo não? Aí eu lembro que ele falou assim, olha Sérgio, a solução chegou. Você não clamou por cura? Você não clamou por ajuda? A ajuda chegou. E aí ele marcou um gabinete com o pastor, a gente foi lá. Aí ele falou que tinha uma prima dele que era psicóloga. E aí eu fui passar uma consulta com ela, com a psicóloga. Cheguei lá, contei também a minha história, contei a minha dificuldade para ela. Ela falou assim, olha Sérgio, eu não vejo em você uma questão de internamento não. Mas vamos esperar aí, ver como é que você se comporta. E aí, mais uma vez, mais uso excessivo. E aí eu cheguei pro pastor, falo, pastor, não dá certo não. Ele falou assim, então vamos passar para a próxima fase. A gente vai encaminhar você para o centro de recuperação. É o centro de recuperação que eu tenho como referência, é um lugar onde eu já passei. Eu conheço lá o pastor, conheço todo mundo. E eu vou encaminhar você para lá. A igreja vai encaminhar você para lá. Eu falei, tá bom. Aí a igreja providenciou tudo. O local, passagem, transporte, tudo. E eu fui conversar aí, eu falei assim, olha, meu filho é muito pegado a mim, o Gabriel. Aí ela falou assim, olha, você precisa conversar com ele. Pra que você vai ficar tanto tempo fora, pra ele não sentir e tal. Rapaz, esse foi o dia mais difícil da minha vida.
E aí fui numa sala com ela, Cris e a psicóloga. E eu olhei pra ele e falei assim, olha, meu filho, o papai tá doente. O papai tá doente, ele precisa se tratar. Ele vai se aumentar um pouquinho. Mas não se preocupe que eu vou me cuidar para que eu volte e a gente tenha um tempo infinito. E ali eu me abracei com ele, me despedi. E a passagem estava comprada e eu embarco para Minas Gerais, sul de Minas. Chegando naquele lugar ali, eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha ido pro centro de recuperação, porque para mim era uma vergonha. Era muita vergonha para mim. Eu disse, não, eu tinha uma visão do centro de recuperação, um lugar de muito ruim. E eu fui para ali, cheguei ali no mais de 80 homens. Aí eu fui recepcionado, fui recebido. E eu começo ali a passar o meu tratamento. Eram duas ligações durante a semana, sábado e domingo, tinha 10 minutos para falar. E eu não falava nada, porque eu chorava de um lado, ele chorava do outro. Ninguém falava nada. E eu senti uma saudade terrível. E começou ali o tratamento do Senhor da minha vida, né? Ali foi um divisor de águas. Então eu descobri, eu tinha tempo ali para buscar o Senhor, eu tinha tempo para orar. Eu não tinha costume de leitura, de ler livros, essas coisas. E eu comecei a ler livros lá, eu li uns 10 livros, né, no período da minha internação. Eu li uns 10 livros. E eu começo ali a me relacionar com o Senhor. Então não perdia tempo. Qualquer tempo que tinha de bobeira era leitura da Bíblia. Às vezes eu pegava o violão, que já me deram ali o violão ali, já me deram a oportunidade, eu já toquei um louvor. Então eu pegava o violão, eles já me davam acesso, eu pegava o violão, me reservava um pouquinho. Quando eu pensava que não, tinha 2, 3, 4, 5. Aí já formava aquele grupinho ali, eu desmancha. E ali o Senhor já começou a falar comigo. E eu descobri que o que faltava em mim não era... Eu não estava ali para me libertar da droga, mas sim para ter um relacionamento com Cristo. Porque o decorrer que você tem um relacionamento com Deus, que você começa a se relacionar com Ele, não há espaço mais para nada. Não há espaço para droga, não há espaço para nada. Então quando eu descubro, né, que eu voltei o meu relacionamento com ele, então não sentia mais vontade de beber, não sentia vontade mais de usar droga, não sentia mais vontade de nada. E isso pra mim foi bom, que eu descobri que eu não tinha uma dependência de droga nenhuma, não. Eu tinha dependência era de Deus. Tinha falta de Tinha Deus. falta de Deus. A dependência de alguma coisa nas nossas vidas é a falta de Deus. Nossa, dá um tempinho de você se recompor e beber água. Eu tava aqui também, me emocionei também porque passei, não vou citar nomes, nada, mas passei uma questão parecida de uma pessoa muito próxima a mim. E você falou que foi o dia mais difícil da sua vida, né? Você se despedir do seu filho. E pra mim foi um dos mais difíceis da minha vida, deixar essa pessoa num centro de recuperação, pessoa que eu nunca imaginava também. Eu lembro, você falando, eu lembro como se fosse hoje, assim. Sentar com a pessoa ali, conversar e... a gente era muito próximo e ele mais nunca... Eu sabia, mas ela nunca abria, né? Pra gente que é mais próximo, a pessoa sempre tenta disfarçar. Não, nada. E a gente sabia até Tá que... perdido. até que aí outras coisas de dívidas começaram a aparecer mais evidente, e aí não teve mais como esconder, né? E realmente foi... Eu lembro, assim, que a gente ficou um tempão, eu passei meio que... Eu fui deixar e fiquei lá pelo menos uma manhã, assim, a gente conversando e tal. E aí na hora de ir embora, ele se despediu e tava indo pro quarto, assim, eu desabei, assim, eu cheguei no carro... E é muito difícil pra gente também, né? Não é só pra quem vai, é pra quem fica, porque
quem viveu tudo aquilo ali, né? Então, as pessoas, claro que eu acho que ninguém faz de propósito, né? Ninguém tá indo pra esse mundo e falar, eu vou pra me destruir. Ninguém faz isso de propósito. A pessoa vai por vários gatilhos que a gente já falou aqui, né? Mas a gente não tem, as pessoas não têm noção do que elas fazem. A gente tem N histórias, né? Do que isso causa nas famílias, né? Então, que esse programa seja marcado como incentivo para você que está assistindo aí, que tem desejos de fama, desejos de dinheiro, que está com dinheiro, está ocioso, desejos de frustrações e está querendo te levar para tantas coisas, não só dependência química de drogas, mas até de medicamentos. Hoje é muito latente isso hoje. Cara, não faça isso. Como o Sérgio bem falou aqui, busque a Deus, pô. Busque a Deus. Mesmo não sentindo nada, mesmo aparentemente não tendo essa transformação imediata, é buscar a intimidade com Deus de verdade, porque, como o Sérgio bem colocou aqui, quando a gente fica dependente de outra coisa, é porque a gente está vazio de Deus, ausente de Deus. Então, é isso. E uma coisa que é muito importante, João 8,32 diz, Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, você vê que você buscou inúmeros métodos, alternativas para alcançar uma libertação, mas quando você teve essa compreensão real de que o que precisava na sua vida era, sim, a presença de Deus, a intimidade com Deus, a libertação foi consequência disso. Então, isso é algo que me deixa muito, muito feliz em saber que Ele é o caminho para todas as coisas. Sabe, assim, é a fonte primária para todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos está nele. Então, a gente precisa encorajar as pessoas a buscarem Deus, a viver em Cristo na sua intensidade máxima possível, porque Ele entregou toda a sua vida e muita gente quer entregar apenas uma parte dela. Mas quando a gente entrega por completo a nossa vida a Cristo, tudo que a gente precisa de libertação, de cura, de transformação, enfim, tudo. Ele é, né? Ele é, e ele tem capacidade plena de fazer todas as coisas. Então, essa mensagem é uma mensagem muito, muito forte que enche meu coração de alegria em saber que não adianta você dizer que não tem jeito, que não vai funcionar, que ali acabou. Tem. Se você decide entregar a sua vida a Cristo e viver para Ele e ter relacionamento com Ele, a sua vida se transformada. Tem um outro ponto que você falou na primeira fala, que a gente também não leva em consideração, e acho que o Felipe vai lembrar também, essa parte de fazer a obra de qualquer jeito, sem o revestimento. A gente já participou de vários evangelismos, e lá na igreja teve um grupo de teatro também que fazia muito isso. A gente ia pra praça, Sim. A gente conhecia uma galera que trabalhava com isso, que inclusive tá com a gente no projeto hoje. E aí eu lembro que teve uma época que a gente foi fazer alguns evangelismos na praça, e mesma história, assim, aquela coisa de fazer teatro na praça, a gente começou a ver o quanto isso pesa espiritualmente. E aí, assim, daquela galera que tava com a gente ali, eu acho que tinha um grupo de mais ou menos 10, hoje, pelo menos, metade tá fora da igreja. E a gente viu que foi naquela época, que o diabo vestiu pesado. A pessoa tava indo para ganhar uma alma para Cristo e a gente vê que ela tava se perdendo. E aí você acompanhando ali, mas é uma das coisas que é muito importante. A gente tem que se revestir mesmo, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. É o contraponto do que a gente tá indo fazer. Sim. Você tá tentando levar a vida e ele não tá gostando. Então muitas vezes você tá levando vida para alguém e o diabo tá levando a sua. Então a ideia de se revestir. Você que é líder de igreja, você que é líder de departamento, não coloque pessoas... Claro que perfeito a gente nunca vai estar, também não adianta a gente achar que vai ficar perfeito para fazer a obra. Mas pessoas que estão em frente de trabalho, assim, antes de qualquer coisa, buscar Deus, orar, jejuar, consagração. Se preparar, ter entendimento do que está fazendo para não correr esse risco. Não é só, eu estava lembrando disso quando você estava falando aqui. Eu acho que isso é extremamente importante também, a gente trazer esse assunto. Né? E uma liderança que tem essa compreensão, porque você percebe que o líder do PG convidou você, ele não sabia na prática exatamente o que estava acontecendo, mas o você estar perto, o convite dele foi algo importante para você falar, olha, eu vou, mas a supervisão também é muito importante. Então acho que isso aqui é o que você está falando. É você não deixar que tome a direção, que tome a frente, sem ter um conhecimento prévio, mas você tá ali naqueles engatinhando com o problema, acompanhe. Sabe assim,
procure saber, ligue, mande mensagem, queira marcar para estar perto. Acho que isso faz uma diferença muito grande Sim, na vida das pessoas. Muito grande. E engraçado, para a gente entrar aí para a próxima fase, que eu sei que tem mais uma fase, a fase boa, graças a Deus, né? A gente, é curioso você falar isso, porque eu não convivia tanto com você, mas a gente convivia ali na igreja, no Baba e tal. Se me perguntasse, eu não tinha a mínima ideia do que tá acontecendo com você. E até o pastor do Baba que a gente joga aqui, do Baba Futebol, né? Pra quem não é daqui, do futebol que a gente joga aqui de terça, ele sempre acaba o jogo ali, ele chama as pessoas, se você tá precisando de uma ajuda. E eu já fui pra esse futebol muito mal, assim, muito mal. E nunca cheguei a conversar com ele, mas assim, de pensamentos de morte, de querer morrer, de vivendo coisas que não era pra estar vivendo e tal. E a gente às vezes tem ali as pessoas convivendo com a gente não percebe isso, né? Não sabe. Eu só fui descobrir no dia que você foi pro centro, que aí acho que o pastor chamou lá, não explicou exatamente o que foi, não expôs assim, mas ele falou, o irmão Sérgio vai estar se ausentando, vamos estar orando por ele, não sei se você lembra disso, eu tava na igreja, que ele orou por você, pra sua viagem, não lembro se ele expôs exatamente o que era, ou se, eu acho que ele falou bem por alto, né, que ia ficar ausente um tempo e tal, e aí como a gente era da liderança, acabou que a gente ficou sabendo o que era. Aí eu falei, cara, eu nunca... Como a gente não dava tão junto, mas eu não imaginaria. Se perguntasse assim, eu falei, não, eu vejo que a gente brincava lá sempre no Baba, dava risada e tal. Então, de fato, é importante isso que você falou, né? Desse acompanhamento, principalmente quem tá na liderança, tá perto, né? Mas então, vamos lá, você tá lá no centro de recuperação, foram 6 meses, né? Se eu não me engano, são 7, né? 7. Eu lembro que lembrava mais ou menos isso. Como é que foi essa experiência? Lá o período era de 6 meses, 6 ou 9. Aí você escolhia ali a necessidade, né? Mas, na real, como eu falei, né? Eu vim descobrir que o que eu precisava, na verdade, era de Cristo na minha vida, era ter um relacionamento com Ele. A recuperação, ela não é tempo, né? Não é tempo. Não é 6, não é 9, não é 10, nem um ano. É uma decisão. É uma decisão. Então eu já vi o camarada passar 3 anos dentro do centro de recuperação, sair e cair. Daí eu já vi também o cara chegar lá, passar uma semana e dizer que e até hoje o cara tá de pé. Então eu começo ali a caminhar, minha caminhada. Então no início deu alguns problemas, né, na casa. Algumas coisas que eu via que eu achava que era injusto e tal, eu queria. E depois eu parei e falei assim, eu vim aqui para me tratar, eu vim aqui para me envolver. Então eu dei uma sumida, né, como diz, sai de cena. Sim. E fui pra busca e tal. E eu lembro que acho que tinha uns 20 dias, mais ou menos, que eu tinha chegado na casa e tava tendo o Baba, né? Lá eles chamam de racha. Tava tendo racha lá embaixo, no campo, e o rapaz que tocava violão, ele deu um palavrão. Era proibido dar palavrão na casa. O camarada deu um palavrão. O cara deu um palavrão. Aí tinha um líder lá, o líder tá disciplina. Aí ele revidou de novo, falou outro lá, o cara disciplina de novo. Aí começou a deu umas 3 disciplinas nele, ele pegou, subiu, arrumou as coisas dele e foi embora. E aí o próprio camarada que foi lá, que deu a disciplina nele, foi lá, pegou o violão, falou assim, agora é você que toca. Aí aí fala assim, meu Deus, aí agora, fala assim, não, eu tô aqui, vamos lá, eu puder servir. E aí eu começo ali a desenvolver a parte do louvor, né? E aí foi chegando ali os meninos, né? Eu fui tomando parte ali, né? Tô assumindo ali a posição do maestro. Do maestro. E ali eu fui. Aí chegou um rapaz que tocava bateria, já tinha um baterista lá, tinha um cara que tocava baixo, chegou. E aí você que foi botando a bandazinha lá, tá dando certo. Eu tinha um líder lá que já era antigo lá, era guitarrista, tocava guitarra, isso aqui ficou bem bacana. Completa.
Aí, uma coisa que me chamou a atenção, eu falei assim, rapaz, a maior parte da galera que chega aqui é levita, Verdade, verdade. é levita. E fora ele tinha, que assim, vai saindo, vai chegando, vai saindo, vai chegando, você já parece uma rotativa, né? Sim. Então, e não ficava. Teve um cara que chegou lá, o cara deu trabalho demais, mas o cara tocava o Teclado. demais. Aí eu falei, fica aí que eu vou arrumar um teclado pra você tocar. Você vai fazer parte aqui. Aí ele pavorou ali, foi embora. E eu tive essa percepção, né, de que a maioria ali da galera que tava chegando ali era músico, era levita da casa do Senhor e estava sendo usado ali por Satanás, assim como a minha vida também. Cara, você falar isso assim, desculpa interromper até, mas é muito verdade isso. É muito. A gente participou, você participou, acho que também na igreja lá tinha aquela. A gente fazia, não era só pão, né? Acho que era pão, não sei, era só pão mesmo. Que entregava ali de sexta-feira de noite nas ruas pra moradores de rua e tal. Mano, eu não vou saber acertar uma estatística exata aqui, mas era tipo assim, pelo menos por baixo, 70% das pessoas que estavam ali morando na rua tal, envolvidos com drogas. Ou filhos de crentes, ou cristãos, a maioria levita. Tinha gente que a gente levava o violão, às vezes o cara, rapaz, toca essa daqui, o cara pegava, começava a cantar e tocar, às vezes você olhava assim, coisa linda assim. Me chamou a atenção um rapaz que ele. A história até engraçada, não sei se é engraçado o termo, mas ele fingia que tava. Ele era filho de um dos caras que fundou a igreja, não vou citar nomes aqui, a Igreja Assembleia aqui. Ele era neto desse cara, o pai dele também, a terceira geração ali de cristão, ele era presbítero na igreja, ou era evangelista, acho que era evangelista, na igreja dele, e a esposa dele traiu ele foi isso mesmo, ele era evangelista, a esposa dele traiu ele com o presbítero dentro da igreja. Aí ele descobriu, lógico que a cabeça virou, não quis ficar na igreja e tal. E aí ele tinha empresa lá, aí ele falou pra mãe dele que ia vir pra Salvador montar a empresa aqui. Aí ele veio pra Salvador, mentira, ele começou a beber lá e tal, aí pra se afastar de todo mundo se esconder, né, do vício que ele tinha entrado por conta dessa situação, que é a frustração que a gente tava falando, né? Ele vem pra Salvador e aí ele finge que tá trabalhando. Aí ele começou a morar na rua, já tava isso coisa de 6 meses. Ele veio até com dinheiro, tentou montar, não deu certo, foi pra rua. Aí ele disse que fazia, às vezes, ele ia descarregar caminhão lá na Feira de São Joaquim. E aí ele conseguiu um dinheiro, ligava pra mãe pra dizer que tava bem. Mãe, tô aqui, viajei pro Rio de Janeiro, mentindo. Tipo, voltei, minha empresa Vida tá em vento dupla. em polpa. Pra mãe ele passava essa situação, porque ela disse que ela é cardíaca e tal. E aí o cara é evangelista da igreja, assim, desde pequeno na igreja, e nessa situação aí, depois álcool, droga, né, por conta dessa situação toda, foi levando. Em 6 meses o cara tava morando na rua, tipo, o cara perdeu o casamento e hoje tava nessa situação. A gente conseguiu acompanhar ele, falou, cara, você precisa contar pra sua mãe a verdade, você tem apoio lá, enfim, em resumo da história, ele voltou pro interior, pouco tempo depois ele mandou na época um e-mail pra gente ainda contando a história dele, que tava restabelecido na igreja, com Deus e tal, mas isso que você falou é fantástico da gente perceber, porque tá na Bíblia isso, pô. O diabo, ele não tá preocupado com quem tá fora da igreja. Quem tá fora da igreja já é dele, ele já tá aqui a vida, ele tá preocupado com a gente que tá dentro da igreja. Então é quem ele vai atacar são quem tá ali na frente da obra, é levita, é pastor, é presbítero, é quem tá liderando alguma coisa, ou quem tá só indo pra igreja. Então, é muito importante a gente ter esse senso de que nós estamos mais vulneráveis a ataques do diabo, né? Você falou, me lembrou isso, porque realmente é a realidade. A realidade das pessoas que vivem na rua de droga pode chegar e começar a conversar num grupo de 10 ali, pelo menos 5, 6, 7, ou tiveram passagem na igreja, e normalmente passagem como levita, fazendo alguma coisa na Atuante, igreja, né? Impressionante isso, né? Mas, enfim, desculpa te interromper aí, mas aí você tá lá no centro de recuperação, começou a assumir o louvor, montou uma banda completa aí, né? É verdade. Aí a gente montou lá a banda, aí dia de quarta-feira vinha, era culto que unia ali as casas, então vinha uma quantidade aí de gente boa, visitantes também do Ministério do Pastor Amarildo. E ali a gente tinha um tempo bom ali, o pastor ele fazia uma oração,
E toda vez que tinha essa oração, eu ia lá. Ele chamava a oração de quebra, né? Quebra de maldição. Então, toda oração que tinha, eu tava lá. Não queria nem saber se... E eu começo ali a desenvolver esse papel muito bem, né, na parte do louvor. E quando é um dia, o pessoal me chama, né, para fazer parte da liderança. E ali eu aceito fazer parte da liderança, continuo caminhando, aí assumo algumas coisas. E aí eu vou para o escritório. Eles me colocaram no escritório, então fazia parte de acolhimento, de documentação, e, enfim. E começa a me doar na obra. Aí ali alguém da liderança ali maior, né, pastores também que iam lá, sabia que eu estava ali, sabia que eu tocava, que eu cantava. E aí me pegava, ia lá, me pegava, pedia autorização ao pastor, aí me levava para uma igreja, me levava para um PG, né, para tocar, fazer o louvor ali e tal. E aí eu começo a sair, né, ter o contato, falo, "Pô, que bacana, que bacana." E, e eu começo a fazer esse trabalho, né? E o pastor Amarildo, ele falou assim, poxa, tá bom que você fique aqui com a gente e tal. Fiquei sabendo. Aí Queria que você ficasse lá. aí eu falei assim, rapaz, eu vou ficar na obra, eu tô na obra, eu não quero saber onde é, se é lá, se é em Salvador ou se é aqui, né? Falei assim, se for para ficar aqui, eu vou mandar a Cris fechar tudo lá, pegar, arrumar as malas, vir todo mundo pra cá e tal. Aí, quando foi um dia, eu tive um sonho, né? Sonhei. Quando, no ambiente onde eu estava, era como se fosse um local de floresta. Nessa floresta tinha um tronco. Um tronco de árvore caído, velho. Velho. Só que estava deitado. E eu tava correndo, né? De alguém que queria me pegar. Eu saio correndo assim, aí eu pulo o tronco. Quando eu pulo o tronco, eu caio. Uma superfície baixa, né? Mais baixa, então eu caio. Quando eu caio, aí eu caía de um lugar que não era era um outro ambiente, né? Tipo assim, tudo bonitão, tudo cheio de flores, puxa, que lugar bacana, eu quero ficar aqui, não sei o que, eu quero. Aí eu acordei. Quando eu acordei, e eu tava no centro de recuperação. Eu tava no centro de recuperação, falando assim, meu Deus do céu, eu aqui no centro de recuperação, mais uma vez. Aí eu fiquei assim comovido, né? Coração quebrantado. E eu falei assim, gratidão ao Senhor, né? Por estar ali naquele ambiente, de estar naquele lugar, de ter minha vida de volta, de não estar sentindo vontade de usar, de estar me erguendo. E eu falei assim, Senhor, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida, está fazendo. O que é que o Senhor quer que eu... O que o Senhor quer que... O senhor tem pra mim. Aí ele falou assim, o que eu fiz com você, você vai fazer com os outros. Eu ali fiquei remoendo ali aquela palavra, falar assim, fazer comigo, fazer com os outros. Falei assim, ó, ele quer que eu ajude vidas. Mas ajudar onde? Ajudar onde? Será que é aqui? Se for aqui, eu vou ficar aqui. Falei assim, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua obra, que seja aqui, seja em qualquer lugar. Aí eu recebo uma ligação do pastor Manuel. E aí, Sérgio, não sei o que, tal. Fala assim, ô meu pastor. Ele conversou e falou assim, olha pastor, eu acho que eu não volto não. Quem? Aí ele não volta, eu falei assim, eu acho que eu vou ficar por aqui fazendo a obra.
eu acho que é o que o Senhor tem para minha vida. Aí ele falou assim, nada, rapaz, você vai servir aqui. Aí eu peguei, não, não levei fé, né? Falei assim, ele, você vai voltar, isso eu já tinha 7 meses. Já tinha passado do plano. E eu falei assim, olha Senhor, se é o Senhor, isso antes dele me ligar, eu tinha feito um voto. Falei assim, se é o Senhor que quer que eu fique aqui, eu vou ficar. E se o Senhor quiser que eu volte para Salvador também, eu vou voltar. O Senhor que decide tudo. Então, quando ele me ligou, que disse que eu não ia ficar lá, que eu ia servir lá, eu entendi que o Senhor ia me levar de volta para Salvador. Então eu falei assim, não é aqui. Não é aqui, é lá. Ele falou assim, é lá, dá um centro de recuperação. Aí fiquei orando nos dias. Aí fui lá me despedir do pessoal, do pastor. Aí ele falou assim, eu falei, pastor, eu queria até ficar mais um pouco, mas o pastor Manuel já comprou minha passagem, já tá tudo certo. Aí ele falou assim, rapaz, é impressionante que tem pessoas aqui que lutam para deixar um familiar, um parente aqui, alguém aqui, para que seja, para não sair daqui do centro de recuperação, e com você ao contrário, as pessoas querem tirar você daqui, querem tirar você daqui do centro de recuperação. Eu falo assim, meu tempo aqui já encerrou. E eu vim com essa palavra, eu começo a juntar as coisas, documentação, tudo, informações de como montar, de estatuto, de regra, de tudo. E eu falei assim, olha, agora só tem uma forma de eu seguir com isso, você tem que confirmar na vida de minha esposa e na vida do meu pastor. Se o senhor confirmar na vida dessas 3 pessoas e na vida da minha família em geral, né? Minha mãe e tal, mas minha mãe, o que eu falasse se ela tivesse que glória a Deus. Qualquer coisa é melhor do que você tava fazendo. Aí eu voltei. Aí eu lembro, eu vou até citar aqui uma fala sua que você falou aí sobre a questão do dinheiro, né? Aí eu volto e eu não falo nada com ninguém. Falo assim, você precisa confirmar aí no coração de Cristo do pastor. Eu volto do centro de recuperação e volto sem nada. Sem nada, sem trabalho, sem eira nem beira. E falei, e agora? Aí me veio no coração uma pessoa. Aí eu falei, liguei pra ele e falei assim, fulano, acabei de voltar do centro de recuperação, irmão. E eu preciso refazer a minha vida, me recompor. E eu tô sem trabalhar. Você pode me ajudar? Ele falou assim, vem aqui no escritório. Aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, e aí, o que é que você quer? Eu falei assim, irmão, eu tô sem eira nem beira, me ajude. Aí ele falou assim, pega aqui esse cartão, vai lá, procura essa pessoa lá. Aí quando eu olhei o cartão era da Baviera. Aí eu fui lá na Baviera, aí falei pro cara, o cara me deu um carro zerado, zero novo. Eu lembro disso. Aí me deu o carro e falou assim, vai trabalhar, quando você puder começar a me pagar, você me paga. Eu lembro que eu comecei a trabalhar e aí depois a gente conseguiu comprar o carro o nosso e tal. Isso como motorista de aplicativo, né? Aí fui rodar como motorista de aplicativo, aí fui falar com o pastor Manuel, ele falou assim, rapaz, isso aí é perigoso, um dinheiro toda hora na mão e tal. Aí falei assim, eu vou pôr em prática tudo que eu aprendi. Então, voltando lá no centro de recuperação, era muito rotativo, então as pessoas iam, caía e daqui a pouco o cara voltava de novo e eu tava lá.
E eu tava lá, e aí quando as pessoas voltavam, eu, vem cá, você caiu por quê? Você, o que foi que houve? Ah, cara, não, eu arrumei um trabalho, aí comecei a ganhar dinheiro, e aí eu comecei a deixar de ir pra igreja, eu não tinha tempo pra ir pra igreja e tal, Ah, não, fala. aí antes, você caiu por quê? Cara, não, rapaz, arrumei uma mulher, rapaz, essa mulher foi minha derrota, ó. É. Aí comecei a fazer as anotações e tal. Que o dinheiro era um problema para mim que eu não sabia lidar com dinheiro. Eu não sabia lidar com dinheiro. Então, às vezes estava na vibe e o dinheiro caía na conta ali, R$ 700, R$ 800, R$ 1.000. E, pô, é uma hora de relógio para botar aquele dinheiro todo. Então eu vou trabalhar com motorista de aplicativo e ali eu começo a estabelecer alguns limites. Então eu não ficava com dinheiro. Na época não tinha esse negócio de Pix, não tinha. Era o dinheirãozão mesmo. Então, ou maquineta. Então todo o dinheiro que eu pegava, eu ia guardando ali, guardando. E quando eu via que não passava de 18 horas na rua, só rodava até as 18 horas, no máximo. Quando eu dava esse horário, eu pegava o dinheiro, partia para casa ligeiro, correndo, dava para Cris o dinheiro. E lugares onde eram gatilhos para mim eu não ia. Boca do Rio, Itapuã, Liberdade, eram os lugares aí onde eu. Conhecia tudo, né? São Caetano. Então eu não ia nesses ambientes. Quando era uma corrida para lá, eu cancelava. Itapuã, então eu fui trabalhando isso na minha vida durante um tempão. E aí eu fiquei, né? Calado, trabalhando, esperando Deus confirmar. E aí, quando um belo dia a Cris me acorda e fala que sonhou comigo. Eu sonhei com você e você prometeu alguma coisa pra Deus e você não tá cumprindo. Aí eu olhei assim e falei assim, será? Aí fiquei quieto, falei, nada não, rapaz, esse sonho seu aí você tem que pedir discernimento. Parar de sonhar com essas coisas aí, viu? Aí, quando foi 2 dias depois, ela de novo. Tô sonhando com você, você prometeu alguma coisa pra Deus e tá cumprindo. Falei, não é nada não. Aí na terceira vez ela veio de novo e falou assim, olha, eu preciso dormir. Eu preciso dormir e você precisa fazer o que você precisa fazer, que eu preciso dormir. Aí eu falei assim, então é Deus. Aí ele falou assim, não ia falar nada não. Isso 2 anos depois que eu saí do centro de recuperação. Eu, eu prometi ao Senhor que eu ia fazer, ia ajudar vidas, ia montar um centro de recuperação. E a confirmação veio através da sua vida, que eu pedi para ele confirmar no seu coração. Se você viesse falar comigo, era a confirmação dele. E eu tô vendo aí que tá se cumprindo. Aí quando eu falei, ela regalou os olhos. E aí ficou feliz. Logo, vamos, olha, ajuda, não sei o que. E aí calma. Falta outras confirmações. Faltam as outras confirmações. Não fala nada pra ninguém. Aí ela não falou nada, ficou e a gente continuou caminhando, orando. Aí quando foi um dia, aí eu fui lá na igreja de seu pai lá ministrar lá. Verdade, verdade. Ou foi mesmo, eu não lembrava o testemunho. Fui lá contar o testemunho lá na igreja de seu pai, fui ministrar e tal. E outras igrejas também. O pastor falou assim, tô vendo que. Aí chegou uma irmã lá que tava com o filho com problema. Eu comecei a ajudar também. Ele falou, olha, Sérgio, eu tô vendo que é o seu chamado, você tem. É o que o Senhor tem pra sua vida. As pessoas estão te procurando, então eu vou abrir um ministério aqui na igreja para colocar vocês. E todas as pessoas que chegarem aqui com problema com álcool, com cocaína, com drogas, a gente vai encaminhar para você. Aí eu falei assim,
A segunda chegou, a segunda confirmação chegou. Aí eu peguei e falei assim, então, pastor, já que o senhor tá falando isso, então, o senhor falou comigo, assim, é o projeto que a gente tem no coração de fazer isso. Ele falou assim, que bênção, Sajão, que bom, ficou feliz também. Aí eu tinha falado com minha mãe, ela já tinha, desse intervalo, né? Eu tinha falado com ela também se alegrou, aí eu fechou, né? As 3 confirmações. E só que ele pensou que, não sei o que foi que ele pensou, sei que ficou tudo no onde estava. Só que eu, irmão, aquilo estava ardendo no meu coração e eu fui para cima. Eu comecei a visitar as casas de recuperação que tinha aqui. Eu comecei a ir em lugares. Eu comecei a procurar espaço. E eu chegava nos lugares aí falava assim, aqui, Senhor, é esse lugar? Não, aqui vem. Aí já tinha ido em vários lugares. Até o dia que eu fui ministrar em uma vigília. Fui convidado para tocar em uma vigília e levar uma palavra. E eu fui de um centro de recuperação. A vigília era lá no centro de recuperação. Aí eu fui e tal. E quando terminou a vigília, eram umas 4 horas da manhã. Aí falei com o pastor. Falei assim, olha, pastor, eu contei a história a ele e tal. E a gente está procurando um espaço para montar um centro de recuperação. Aí ele falou assim, olha, tem esse daí do lado, que quando a gente veio para cá, a gente veio para ficar aí. Só que o dono pediu muito caro. E aí a gente não ficou, viu esse daqui mais barato, a gente ficou nesse aqui. Aí, se quiser, eu lhe dou o contato. Aí eu me dei. Aí me deu o contato. Aí eu nunca tinha entrado no lugar. Aí eu falei com o rapaz, era o caseiro. O rapaz falou assim, tem outra pessoa na frente aqui. E se o cara não fechar, eu dou o contato do dono, você liga pra ele. Eu digo, tá, beleza. Aí passou 3 dias, o cara me ligou. Olha, não fechou não, tal. O contato dele é esse aqui. Aí eu liguei. Aí falei assim, você poderia me atender? Eu tenho interessado em alugar o seu sítio. O cara, não, tá certo, eu vou aí. Aí marcou. Aí ele marcou 9 horas da manhã, eu cheguei, era 7. Será que tava agoniado? Cheguei, era 7, eu e Cris. Aí a gente chegou e começou a olhar o espaço por fora. E aí quando a gente começou a olhar o espaço, aí eu olhei pra ela assim, ela olhou pra mim e falou assim, É aqui. é aqui. Aí o rapaz chegou, saiu lá da Cidade Baixa. Aí veio atender a gente. E aí quando chegou, eu falei assim, olha só, Marcelo, a gente quer montar aqui um centro de recuperação. Mas eu vou dizer pro senhor, eu não tenho um centavo. Se o senhor me colocar de cabeça para baixo aqui, eu não tenho um centavo. Mas aqui vai ser um lugar de vida restaurada, de família restaurada. O projeto aqui não é de meia boca, não. O senhor vai sustentar esse lugar. E se o senhor me confiar, alugar esse espaço aqui, o senhor não vai se arrepender. Aí eu falo assim, quanto é que o senhor está pedindo no aluguel? Aí ele falou assim, não, me diga qual é a sua proposta. Aí ficou esse impasse, né, de dizer, aí eu falei o valor, irmão. Valor assim, isório. Que foi o valor que o senhor tinha me botado no meu coração e me deu o valor que a gente vai comprar no lugar. Sim. Ele me deu os 2 valores. Aí eu falei, ele olhou pra minha cara assim. E eu falei assim, outra, a gente vai pedir o senhor que me dê 6 meses aí sem pagar. Isso é uma ousadia do Espírito Santo. Falei, o senhor me dá 6 meses sem pagar aí, que a gente vai estruturar. Depois de 6 meses, a gente começa a te pagar. E esse valor que eu falei. E esse valor que eu te falei, baixo. Ele
Ele aceitou. Falou assim, não, eu vou falar com minha esposa, porque eu preciso falar com minha esposa e tal. Eu, beleza. Tá bom. Amanhã eu lhe dou a resposta. Aí ele, ó, mas aqui você vai poder fazer puxar aqui, botar, fazer um banheiro, aqui você pode fazer não sei o quê, aqui você fala assim, ele já aceitou. Meu coração, né? Eu já E tava traçando os foi planos. assim, aí a gente alugou o espaço, né, pela fé. A gente ficou ali os 6 meses, então o sítio estava acabado, então a gente não tinha dinheiro para A reforma. fazer a reforma. Então a gente foi buscando os irmãos aí, um ao outro, um ao outro. E os irmãos ia abençoando a gente aí com lata de tinta, com massa, e juntou os irmãos para ir, ia mais ou menos umas 10 a 12 pessoas todo sábado. A gente marcava o sábado, então o pessoal ia para lá para fazer a reforma e a gente ali trazia ali o café e o almoço. Né? A gente fazia um feijão e tá tudo certo. Aí eu não tinha dinheiro. E a gente dependia de doações, dependia dos irmãos. Então tinha sábado que tava todo mundo marcado. E alguns dias foram marcantes, né? Que Gabriel ainda estava no treino, e aí a gente ia pegar ele no treino. E pós o treino a gente geralmente já ia comprar o material, que era na sexta. A gente ia comprar o material, as coisas, para no sábado a gente fazer. Irmão, creia, teve algumas vezes que não tinha nada. Nada, nada, nada. 10 horas da noite. E Cris aí me. Vamos cancelar, vamos ligar. Não cancela nada. Não cancela nada. E 10 horas no último minuto ali o dinheiro. Chegava a gente, bora correndo, mano. Aí corria pro mercado, comprava as coisas ali, fazia o feijão. E as coisas foram crescendo, foram sendo restabelecidas ali, restauradas. As paredes, telhado, banheiro. Tudo foi com muito. Eu, com meu coração crédulo, né? Duro, ainda fui questionar Deus. Falar assim, Senhor, por que o Senhor me dá uma obra dessa? Por que você não podia dar. Tudo pronto, era mais fácil. Não, Ou algo mais eu tenho leve. dinheiro, eu tenho recurso, né? E eu. Senhor, mais uma vez ele fala comigo: se eu faço isso, você achar que era as suas mãos. Exatamente. Você não ia experimentar os milagres. Dos 45 minutos do segundo tempo chegar todo, de você precisar de uma tinta e justamente a tinta que você está precisando, alguém te ligar e falar que vai doar. Então a gente viveu ali experiências sobrenaturais incríveis ali, irmão. Às vezes se a gente contar assim, a pessoa tá, rapaz, mas a gente não está acrescentando nenhuma vírgula, nem tirando. Foi justamente nesse jeito. Eu sou testemunho que eu vi muito disso de perto ali. E a gente ligava, Brunão, e aí a marca, Brunão, faz a marca e tal. E o mais interessante disso tudo é que a gente nunca ficou paralisado, nunca deu para trás. E a gente começou a montar o estatuto, começou a montar o corpo. Então tinha amigos ali, tinha pessoas que eram próximos e a gente falava assim, poxa, fulano bacana, andar com a gente, caminhar com a gente e tal. E quando a gente olhou pro lado, não tinha ninguém. Só tinha eu e Cris. Então, Cris ficou aborrecido. Poxa, mas eu pensei que fulano ia... Minha filha, cada um com o seu chamado. Né? Eu entendo que o Senhor não vai colocar nada nas nossas mãos que a gente não possa suportar. E se Ele confiou a nós, Ele não confiou a fulano, a ciclana, não confiou a mim, a você. Ele garante. Então vamos para frente, vamos avançar. E aí surgiu aí o fruto da videira. Né? Eu lembro que a gente estava fazendo ainda, né? A gente já tinha
zerado a reforma, mas ainda em alguns ajustezinhos, e a gente ia. E eu lembro que o primeiro acolhido que chegou Que ano foi isso, rapidinho, pastor? foi 2000. Ah, meu Deus. Tentando lembrar que também. 2019. Foi antes da pandemia, né? Foi muito antes. Então acho que foi lá pra 2018, mais ou menos. Entendi. A gente ia fazer 5 anos. Tá isso mesmo. 19, é. É isso? Ah, vai fazer 5 anos, É. Então, eu falei assim, olha, eu não volto pra casa hoje não. Aí ela, mas como assim? Só que eu falo assim, não, chegou acolhido, o primo me ligou, eu tô precisando de uma vaga aí, tô com uma pessoa aí que quer recuperar e tal, a gente vai caminhar pra aí. Eu falei assim, pode trazer isso aqui. Eu lembro que nesse dia aí, eu não voltei mais pra casa. Fiquei lá, e aí comecei a dar trabalho com ele. Inclusive, ele saiu, né? Voltou, tá lá com a gente de novo, foi o primeiro acolhido. E eu levei aí mais ou menos 2 anos. 2 anos e meio, sem tirar o pé do centro de recuperação. Então foi tempos ali intenso, né? De muito trabalho, árduo, né? Então o Cris ia pra lá final de semana, sexta-feira, de noite às vezes no sábado, eu ficava lá sábado, domingo. Quando era na segunda, ela retornava e eu continuava lá. Não arredava o pé da tenda até o Senhor. Hoje, graças a Deus, a gente já tem esses braços aí, né? Tem lá o Obreiro Jorez lá que faz um papel ali fantástico. E pode estar nos ajudando, né? Tá nos auxiliando ali. Então hoje eu já consigo sair, né? Sair tranquilo, saber que ele vai reger ali com muita cautela, muito cuidado. Rapaz, Muita coisa. É muita coisa. A gente. Já quero ir lá conhecer. Não, a gente. Cara, eu fico meio sem palavras, assim, porque a gente vê como o nosso Deus é bom, né? Perfeito. É perfeito. E assim como a gente falou, parece que as histórias se repetem também pelo lado de Deus, né? Porque tudo que ele faz, e eu não vou colocar como regra absoluta, porque ele pode trabalhar de multiforma graça, multiformes maneiras, né? Mas parece que é comum essa questão dele dar o projeto sem você ter condição, né? Eu acho que dificilmente ele vai chegar, mas eu acho que você respondeu, né? A questão de ele dar o projeto, você, rapaz, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição financeira, eu não tenho. Você começa só, eu não tenho. Aí ele fala, então é por isso que eu tô te dando, porque não é pra você, quem vai fazer sou eu. E é exatamente assim que funciona, né? Quando eu vi uma frase eu achei interessante, que ele fala assim, quando o projeto não cabe no seu bolso, não cabe no seu orçamento, não cabe na sua capacidade, é porque esse projeto é de Deus. E aí é porque é pra você fazer. Porque se é um projeto que você fala assim, não, eu tenho condições, eu banco, eu tenho gente que vai suprir, não sei o quê. É literalmente isso, parece que foi as suas forças. E aí, se for as suas forças, eu saio do negócio e não vai dar certo. Então, quando é o projeto de Deus, vai ser dificultoso, vai ser trabalhoso, vai requerer fé, mas Renúncia, vai requerer muita renúncia, mas vai ter milagre e vai ter provisão, que é o principal, né? Então, a gente tem visto isso na prática, né? E isso gera, acho que essa questão de recurso no geral, é algo que é imprescindível no nosso relacionamento com Deus, que é a dependência dele. Então, quando você depende exclusivamente de Deus, você já tem tudo. Essa é a realidade. O que muitas vezes embaraça nesse caminho é a nossa falta de fé, às vezes. Né? A nossa falta de tomar uma atitude realmente condizente. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Né? E a obra está vinculada à ação, à atitude. Então, eu preciso, assim como você foi com a autoridade do Espírito Santo e falou, olha, só posso pagar isso e daqui a 6 meses. E Deus está suprindo e vai continuar suprindo e vai abençoar cada vez mais, eu tenho certeza, porque o propósito dele é muito maior do que as nossas condições. Do que o nosso desejo, do que a gente pensa que a gente pode fazer. É tudo dele, tudo vem dele. Então, fico muito feliz, de verdade, Sérgio, com esse testemunho. Um testemunho que, para mim, particularmente, reforça muito a fé, sabe? Assim, me dá mais coragem, disposição de
buscar cumprir os planos dele na minha vida. Acho que Bruno também compactua com esse mesmo sentimento. E então, que Deus continue realmente prosperando, sabe? Assim, para que o que você precisar, você descanse, né? A Bíblia diz que quando a gente descansa, quando a gente agrada do Senhor, Ele concede os desejos do nosso coração. Então, que isso seja realmente uma verdade na sua vida, na sua casa, de modo geral, né? O próprio podcast, né, para quem conhece um pouco mais de perto a história, viu, o projeto Nascidos para Adorar, ele é um projeto que vem de uma... Na verdade, aí eu não vou contar o testemunho todo que é longo, né, mas ele vem de uma promessa no meu nascimento, do testemunho, acho que você sabe por alta história. Depois Deus me dá uma promessa lá com 8 anos, eu guardo aquilo e não entendo. Enfim, passa todo esse processo e aí vem a parte financeira, né, da história. Eu tava bem com a minha agência aqui, montando em outra empresa, não sei se, acho que você chegou a saber na época, eu montei uns quiosques, montei um restaurante, tava tudo caminhando bem, ganhando dinheiro, esposa trabalhando, ganhando dinheiro. E aí a gente começa a perder tudo, resumo da história. E aí vem o projeto Nascidos para Adorar. E final do ano passado, mais ou menos, o ano passado foi terrível, assim, financeiramente falando, a gente perdeu tudo e tá um monte de coisa acontecendo, resumindo a história. E aí Deus manda começar o projeto. Aí falo com o Felipe e um dos braços do projeto é o podcast, né? Aí eu falo com o Felipe, massa, a gente, beleza, bora começar. E Deus falou, não, é pra começar assim, vai começar como? Eu não tenho dinheiro, a gente precisava alugar um estúdio, a gente saiu rodando estúdio sem R$1 no bolso. Eu lembro que eu fui. Sei bem. Exatamente, você falando e eu lembrando. A gente negociando com o cara, não, aqui tá caro e não sei o que. Eu falei, rapaz, mas não tem dinheiro pra pagar. Se ele fizesse R$50, mais não barato. tem dinheiro pra pagar. E a gente ali negociando, dividiu uns 4, né? Mais ou menos. Foi. E aí, em resumo da história, a gente começa o podcast com o patrocinador sem ter nem lançado. Alguns amigos de Felipe, e falando, aproveitar o gancho aqui, né, pra falar dos patrocinadores aí, mas. Cara, é assim, velho. E aí hoje a gente tem o nosso, não é do podcast, do programa, mas tem o espaço nosso aqui na minha agência hoje para fazer esse programa. Isso tudo em 7 meses. Foi porque a gente começou lá e eu lembro que eu saí do primeiro podcast, eu sentei no carro ali, no estacionamento do shopping, e comecei a chorar. Eu falei, mano, a gente não tinha dinheiro para fazer, a gente não tinha condições. Deus mandou fazer e a gente gravou em um estúdio maravilhoso que era o que a gente estava fazendo lá. E assim, foi Deus, mano. E a gente gravou, acho que 4, né? Programas inicialmente. Foram 5, foram 6. Eu não lembro, mas alguns ali logo de cara. E aí, inclusive, o pastor Manuel, a gente. Sim. Um deles a gente já não tinha mais dinheiro para fazer. A gente já tinha feito os que tinha. E a gente já não tinha mais dinheiro para fazer. O pastor Manuel me liga. Bruno, aí eu vi o podcast, quero fazer, não sei o que. Eu falei, pastor, naquela assim, eu quero que você faça também, mas eu não tenho como dinheiro. Não, mas como é que funciona? A gente paga, não sei o que. Eu falei, rapaz, Deus abençoou e provê, né, como você tem falado, e tem continuado. O projeto que a gente tem para fazer é muito grande. A gente gravou agora uns vídeos no estúdio maravilhoso, com a equipe top. E eu tô vendo aqui, ainda não posso lançar, já a gente vai falar sobre isso. E eu vendo assim o que Deus tá fazendo, velho. E é literalmente, você olha assim, você sem condição pra nada e Deus provendo. E aí é aquela velha frase que eu falo sempre, né? Que eu preguei uma vez sobre isso e tive que aplicar na minha vida, que é quando Deus manda, Ele garante. Essa é a frase que tenho carregado na minha vida nos últimos anos aí. E acho que esse é um resumo disso tudo que a gente tá falando, né? Cumprir a obra de Deus. Eu queria só, antes da gente entrar nos finais, perguntar como é que está funcionando hoje. Você me falou que tem 19, o termo certo como é? Acolhidos. 19 acolhidos hoje. Qual a capacidade? Como é que funciona para quem quer levar alguém lá? Fala um pouquinho sobre esse procedimento aí. Bom, hoje a gente está com 19, né? A gente já está nossa capacidade aí extrema. O nosso desejo é que a gente consiga fazer uma instalação aí mais ampla para que a gente possa atender. Hoje a gente pode atender mais, mas é o que a gente consegue dar o suporte. Lá é só masculino, né? A gente já está na lista, tá com a lista de espera, porque a gente não tem vaga. Tem espaço, né? Inclusive a gente está precisando de um beliche. A gente tem um espaço lá de uma cama, mas se a gente tirar essa cama e colocar um beliche lá, ou um triliche, a gente consegue mais 2 espaços, né? Então a gente vai ali apertando até que chegue ali aí essa semana eu tava lá
e eu tava recebendo uma pessoa e de repente era já era a última vaga que eu tinha. Na verdade, eu já tava com dor no chão. E de repente chegou um camarada lá no portão batendo. Aí eu fui lá atender. Aí ele tava procurando acolhimento, ajuda. E não tinha pra onde ir, tava na rua, tava morando na rua. E ele falou assim, ó, eu já vi andando de lá do Menando de Faria até aqui. E o Bruno sabe que a estrada até chegar lá é longa, né? E eu já bati aqui na frente e o pessoal não tem vaga, não pode me atender, me receber e eu preciso dessa ajuda. Eu preciso que você me ajude. Eu não aguento mais ficar na rua. E ali aquilo, Apertou. falei assim, meu Deus do céu, caramba, e agora? Aí eu fui lá, olha, aguarde aí que eu vou. Aí eu vou pra lá, pra dentro, né, pra ver quem é que eu vou botar no chão. Porque a gente não gosta de colocar ninguém no chão, né? Sim. Então eu tiro os auxiliares, tiro os líderes, que já estão ali com a gente um pouco mais tempo e tal. Tiro os líderes e coloco eles. Então eu já tava com 2 líderes no chão. Aí eu falei assim, vai mais um. Aí os meninos, não, pode ir, pode ir. Eu falei assim, não, aí recebi ele. Aí ele ficou feliz da vida, tá lá. Já tem um mês mais ou menos. Que ele tá lá com a gente. Mas assim, se a gente pudesse, a gente tivesse condições, a gente poderia abrir, né, para receber mais pessoas. Mas E ele como é gratuito, tem alguma mensalidade, como é que funciona essa parte? olha só, hoje a gente cobra uma taxa única, no valor de R$ 600, que é equivalente ao o tratamento todo, 6 meses ou 9 meses. Ah, mas Entende? Então ele paga uma única vez essa taxa e durante o mês ele paga uma cesta básica do valor de R$ 200. Isso para as pessoas que têm condições sim, que, sim. né, tem Que a pessoas, família, alguém que é, ele ajudou para levar e então o tal. camarada que estava lá, que bateu lá, tá em situação de rua, o camarada não vai ter condições Sim. de... Então também não vou deixar ele... Claro. Então lá tem pessoas lá em situação de rua, uma boa parte. E tem umas lá também Que conseguem ajudar. que conseguem ajudar. E para quem quer ajudar o Instituto, quer ir lá conhecer, como é que faz? A gente vai deixar aqui no vídeo e nas redes sociais também, quando a gente for publicar lá os contatos, o Instagram também. Mas como é que funciona isso? Quem procura você mesmo? Tem alguém que procura? Procura a mim ou o Cris. Né? E o contato dela você pode disponibilizar aí. Né? Aí faz o contato, a gente vê aí a documentação, faz o acolhimento. É bem tranquilo. Pronto, aí eu vou pedir para você passar também o Pix, sei lá, para quem a gente vai divulgar, né? Para quem quiser ajudar o Instituto. Ele me fala o contato, se é o de Cris mesmo que eu mando, para quem quiser entrar em contato para ajudar também, se é com o dela mesmo. Vamos fazer essa corrente aí para acolher o máximo de gente possível. A gente está caminhando para o final. Foi assim, para mim, foi o mesmo que eu falo, a mesma palavra que eu falo do outro que a gente gravou recente aqui. Foi enriquecedor, assim. Eu acho que aumentou mais a minha fé. Acho que o Felipe já falou isso aqui. Realmente foi bênção, assim, a gente vê os sonhos de Deus se cumprindo na vida da gente, né? Das pessoas e o chamado que Deus dá para as pessoas. Às vezes as pessoas rodam, quebram a cabeça, faz de tudo até entender o que Deus tem para sua vida. E a gente aqui, eu também sou um testemunho disso, que é mais difícil você entender o chamado de Deus. E o sábio aprende com o erro dos outros. Às vezes somos teimosos, né? Muito. E o sábio aprende com o erro dos outros. Então você que assistiu até o final aí, temos uma história de vida, a gente contou alguns casos também. Você não precisa passar por isso. Você não precisa chegar talvez no fundo do poço para viver o que Deus tem para sua vida. Se apegue a Ele, busque a Ele agora, que com certeza Ele vai cumprir o chamado na sua vida. E o outro ponto que eu já falei aqui, né, que é um compromisso que eu falei com os meninos, que a gente vai lançar o projeto lá, a parte musical do projeto lá, o primeiro evento que a gente vai fazer oficialmente com o projeto vai ser lá. Eu tive lá 2 vezes. E aí só pra encerrar, contar esse relato, assim, as 2 vezes que eu fui lá, e eu louvei com os meninos lá,
Eu saí de lá muito cheio da presença de Deus e eu fiquei perguntando. Eu cheguei na igreja no outro dia e falei, Deus, qual a diferença deles lá para adorar pra gente aqui na igreja? E aí na hora o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, porque lá eles não têm nada a perder. Aqui eles estão totalmente vazios e eles só têm a opção de me buscar. E aí eles estão buscando em espírito e em verdade. Aí eu olhei pra igreja assim, eu lembro que na hora eu falei isso pra igreja, eu falei, não espere você perder tudo pra você buscar Deus, não espere você chegar ao fundo do poço pra você buscar Deus. Adore a Deus, nascidos pra adorar, adore a Deus agora com o que você pode, adore bem. Se você tem saúde, adore. Se você tá com a sua família bem, adore. Se você tá feliz, adore. Se você tá triste, adore. Se você tá na depressão, adore a Deus, porque o adorar a Deus, ele vai trazer a presença do Senhor, vai te preencher, que é o que a gente falou aqui no começo, né? Você vai ser cheio do Espírito Santo e naturalmente você não vai ser dependente de nada mais, só vai ser dependente de Deus. Então, não espere a gente perder tudo para adorar a Deus. Eu queria encerrar minha fala falando disso, porque foi uma experiência linda que eu tive as 2 vezes que eu tive lá, de ver assim, o quanto eles se entregam na adoração ali. Então, eu acho que isso é muito importante. E fica aqui o meu compromisso de lançar o nosso projeto oficialmente lá. E te agradecer, Sérgio. Agradecer primeiro pela sua disponibilidade de se propor a fazer o que Deus tem para sua vida, de se propor a fazer, ainda pela coragem também, né? De cumprir o chamado de Deus e o convite também, agradecer por ter vindo aqui contar a sua história, foi muito bom pra gente. Antes de finalizar, vamos só para os patrocinadores. E a gente começou a falar e eu esqueci. Você comentou, me empolguei. Falando, e depois eu faço aqui as considerações finais e passo também para Sérgio. Pode passar aí, por favor, pra gente. Pronto, primeiro, agradecer Guga Cabeleireira. Guga, eu já falei, mas vou reforçar aqui nesse nosso estúdio novo. É um amigo, um filho na fé, realmente. Inclusive hoje, no dia da gravação, aniversário de Nara, a esposa dele. Feliz aniversário, Nara, que Deus abençoe você cada vez mais. Então você que precisa, tanto homem quanto mulher, dar um grão no cabelo. Sérgio, eu sei que nós tem a barba. Sérgio paga mais barato lá. Tem a barba, mas sempre que precisar de serviço de beleza, realmente super recomendo o Guga. Fica ali no Cabula, próximo ao 19 ABC. Então, os contatos também estão aí na descrição do vídeo. E pra mim é o melhor. Desde 2015 que eu tô com ele e não muda. Eu tô precisando ir lá. Vai, Bruno, o próximo é com você. O próximo é agora o nosso novo parceiro, que é o nosso próprio estúdio, né? O Mostarda Bessassini. Mostarda é a minha agência de publicidade, Mostarda Publicidade. A Bessassini é um parceiro nosso, Doug, não vai aparecer aí, tá dando tchauzinho. E aí a gente junto montou aqui esse estúdio de podcast e agora é o patrocinador do programa aí também. Bom, eu vou ser suspeito a falar, né? A gente tava conversando aqui no começo que a gente pensou em começar mais humildezinho, vamos começar mais simples e aí vai fazendo. A gente ainda não tá no que a gente gostaria, vai sempre querendo melhorar, né? Mas já estamos, graças a Deus, com uma estrutura bem bacana aqui. Acho que tem tudo que a pessoa precisa aí para fazer o seu podcast, gravar seu curso, conteúdos para as redes sociais, enfim. Então eu agradeço a nós mesmos. E você que quer ser um patrocinador também, estamos precisando não só para o programa, mas temos muitas coisas para fazer aqui ainda nesse projeto, que é levar realmente essa mensagem de que as pessoas nasceram para adorar ao Senhor. Então a gente tem várias frentes aí para abrir. A gente tem um grupo de teatro, inclusive, que vai estar, a gente já está ensaiando, tem muita coisa que a gente vai lançar. Tem a parte musical, tem a parte de teatro, tem a parte de pregação. Tudo nesse objetivo de levar as pessoas a adorarem a Deus, e não só aqui, mas na eternidade. E para adorar o Senhor na eternidade, você tem que começar aqui, uma vida de santidade aqui para chegar na eternidade. Essa é a mensagem do projeto Nascidos para Adorar. Pois é. Então é isso, Sérgio, por favor, agradecer também a sua presença. Como eu disse, foi muito gratificante, muito edificador realmente esse bate-papo nosso aqui. Me deixou muito curioso em ir lá, né, na instituição, e a gente vai combinar assim para ir lá, levar uma palavra, conhecer, ajudar também, que eu acho que é importante. E vou ter realmente, né, o maior prazer de compartilhar com você dessa alegria. Muito obrigado. Pode colocar na escala de pregação. Muito obrigado realmente pela sua presença, que Deus continue abençoando você, o projeto, a sua família no geral. Amém. E que você sempre consagre, né, seus planos ao Senhor, e tenha certeza que consagrando, entregando a Ele vai fazer da melhor forma possível, que é a forma dele. Muito obrigado. Amém. Eu queria só pontuar uma fala de Bruno aí. O lugar, né, ali onde a gente foi implantado o fruto da videira,
a gente, quando a gente montou tudo, a gente foi em cada cômodo ali e a gente começou a consagrar ali aquele lugar, a declarar, né? Que haja ali transformação, paz, que as pessoas que pisessem os pés ali naquele lugar, que seja transformado. Então, muitas das vezes as pessoas vão lá, falam assim, que lugar maravilhoso. Então, às vezes vão lá para visitar o parente, o filho, ou seja lá o que for, mas sai de lá impactado. Sim, imagina. Entendeu? Então, às vezes a gente tem essa de pensar que vai lá para fazer algo, né? Ou visitar, sei lá, e sai de lá impactado. Isso mesmo. Né? E realmente há uma presença diferenciada ali naquele lugar. Né? Eu louvo a Deus aí por tudo que ele tem feito ali naquele lugar. Né? O Senhor, como eu falei, né? Como é que o Senhor me chama para um negócio desse, Senhor? Né? E não há... Eu acabei de crer que eu era a pessoa certa. Eu era a pessoa certa, a pessoa ideal, porque eu não poderia reger ou dirigir ou estar à frente de um trabalho desse aí se eu não tivesse passado pelo processo. Então, para viver o propósito, a gente precisa passar pelo processo. E passei pelo processo aí é doloroso, é árduo. Então, eu sei cada sofrimento, cada lágrima que um menino daquele ali derrama, dizendo assim, pastor, eu quero ir embora, pastor, eu não estou aguentando, pastor, eu tô... E eu vi com a palavra, eu vi com... Né? E isso é realmente você se colocar ali na posição. Né? E estar aqui hoje, né? Contar um pouco da história do fruto da videira, isso para mim é gratificante, é mais uma percepção de que o Senhor tem muito mais a fazer. Né? Que nós possamos ser portas, né? Sim. Para anunciar o Evangelho, ser farol. Né? E o Senhor une o propósito, né? Uniu aí o fruto da videira, né? Com o podcast Nascidos para Adorar. Né? Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, continue aí, né? Com esse trabalho maravilhoso, que vidas sejam alcançadas. Né? E você que está aí, né? Que tem algum problema aí relacionado à droga, a alguma dependência, que estiver precisando de qualquer ajuda, nos procure. Ainda há jeito, ainda há solução. O Senhor, ele não quer que nenhum se perca. E mesmo que alguém lhe abandone, eu digo que você não consegue, que você não vai conseguir. Né? Deposite sua confiança no Senhor. Ele está aí para mudar a sua história. Amém. Glória a Deus. Acho que depois dessa a gente encerra com chave de ouro aí, né? Deus abençoe, Serjão. Obrigado você que esteve até aqui. Lembre-se, você nasceu para adorar a Deus. Valeu, até a próxima.